Então, antes de a gente iniciar com cada um dos passos, vamos fazer um overview aqui, como se a gente fosse ver um mapa antes de começar a percorrê-lo, né? O que a gente vai ver daqui em diante, qual que seria a ordem mais ou menos cronológica das coisas acontecerem ao longo da jornada do empreendedorismo, que é uma jornada de, como a gente vai ver no último passo, de aprendizado constante. Então, como se preparar para o empreendedorismo? Primeira coisa, como se preparar psicologicamente, fisicamente, enfim, há um preparo, sim, para você iniciar essa jornada. É importante, né, algumas expectativas estarem alinhadas, alguns mitos que a gente tem que abordar para que você não fique desmotivado quando você começar e ver que algumas expectativas que são colocadas na sociedade não são realidade. Então, como se preparar primeiramente para você iniciar a jornada, né? Como se você fosse ali montar ali a sua mochila para começar a percorrer o mapa. Abertura de empresa, passo fundamental, praticamente um feijão com arroz, para você ter a sua empresa funcionando, né? A sua empresa formalizada, com CNPJ, com eCNPJ, com um certificado digital para você emitir nota fiscal, como emitir essas notas fiscais. Enfim, a gente vai ver a parte burocrática realmente da criação da empresa, né? Isso é fundamental, né? Se você está pensando em ter uma empresa de longo prazo, formalizada, com histórico de faturamento, eventualmente participar de licitação, ou ainda a gente sabe que tem clientes que exigem o histórico de faturamento, exigem um tempo mínimo de empresa, então aí a gente vai começar certinho já com o pé direito a abertura de empresa. Terceiro, o que é necessário saber antes da jornada, né? Então, mais algumas coisas que a gente tem que levar em consideração para começar bem aí a empreender. Missão, visão e valores. É importante você começar a sua empresa já com a missão, visão e valores bem estabelecidas para que você tenha um norte, né? Onde é que eu quero chegar, quais são as regras do jogo, aí vai ver com detalhes o que é missão, o que é visão, o que são valores, alguns exemplos, né, como esses itens que podem parecer um texto, não podem ser somente texto, tem que ser algo internalizado por cada um dos funcionários, inclusive você como dono tem que saber muito bem quais são as regras do jogo e por que vocês fazem o que vocês fazem e aonde é que vocês querem chegar. Então, missão, visão, valores também parte fundamental. Captação de clientes, como é que a gente vai captar os primeiros clientes, seja via física, via digital, a gente vai ver com vários detalhes todas as formas diferentes que a gente pode estar captando clientes, a gente vai falar sobre funil de vendas, como converter mais, como ter uma boa conversão de clientes, o que é uma taxa de conversão ideal, né? A gente vai ver que fechar 100% das propostas talvez não seja uma métrica ideal para sua empresa, talvez você esteja deixando passar alguma oportunidade ali, a gente vai falar sobre isso, né? Taxa de lucro, talvez você possa aumentar um pouco mais a sua taxa de lucro e trabalhar com menos clientes. Se você tem uma taxa de fechamento muito baixa, como você aumenta essa taxa de fechamento, né? Quais são os parâmetros que você avalia na hora de analisar se você está tendo uma boa captação e boa conversão dos clientes. E principalmente depois da captação dos clientes, qual que é o passo a passo para você atuar em cima deles, né? Como você faz a primeira visita, como você faz a primeira conversa, como é que você cria, estabelece os gatilhos mentais, né? Um deles sendo a autoridade, qual que é o passo a passo a partir dessa captação para que você tenha a conversão desse cliente aí, esse prospecto, na verdade, né? Começa como um prospecto, você converte ele para cliente e com bom atendimento a gente vai ver que nosso objetivo final é transformá-lo num fã da gente. Contratos, como fazer os contratos com clientes e como fazer os contratos com os prestadores de serviços. Aqui a gente quer fazer as coisas bem claras, com as expectativas bem alinhadas entre todo mundo, né? Com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário. Então a gente vai entrar a fundo nessa parte de contratos para que você possa ter bem estabelecido as expectativas, né, entre todas as partes, entre todos os stakeholders. Finanças e contabilidade, conforme você vai fechando obra, o dinheiro vai entrando na conta e você precisa fazer o acompanhamento tanto financeiro quanto contábil. A gente vai ver as diferenças entre o que é financeiro, o que é contábil, como é que a gente analisa a saúde financeira de uma empresa, como é que a gente analisa a saúde econômica de uma empresa, qual que é a importância de uma contabilidade bem alinhada, quais são os benefícios de se ter uma contabilidade bem alinhada e qual é a importância de você ter
a sua previsão de fluxo financeiro estabelecida para que você tome decisões, né? A gente vai ver que o controle financeiro e o controle contábil são meios para um fim específico, não são fins por si só, né? Eles são meios de você tomar decisões mais assertivas, tanto em termos de negociação, quanto em termos de investimento desse capital. Vamos falar um pouquinho sobre contratação de pessoas também. Aliás, vamos falar bastante sobre contratação de pessoas, porque é parte vital da nossa filosofia. Caso você queira ter uma empresa, você precisa de pessoas. As pessoas vão representar a sua empresa, vão vestir a camisa da empresa. E quando os clientes entrarem em contato com elas, quando estiverem atendendo os clientes, eles que são a marca. Então, é fundamental você ter boas contratações. Como é que você faz esse processo seletivo? Como é que você faz a entrevista? Quais são algumas perguntas-chave que você pode fazer para que você tenha boas contratações, né? Crescimento. Então, conforme você vai fechando obras, projetos, reformas, enfim, independente do tipo de empresa que você está tocando, você vai tendo mais fluxo de caixa, você vai investindo em pessoas, né? Isso que a gente recomenda caso você queira ter uma empresa autônoma, independente de você. E como é que você faz essa máquina, além de girar sozinha, além de fazer acontecer com as pessoas te representando sua marca, como é que você faz para a sua empresa crescer, né? A gente acredita que não é o bastante a sua empresa se manter, ela precisa ser algo crescente, né? Porque quem não cresce geralmente no mercado acaba diminuindo. Então, como a gente quer algo constante, a gente quer algo que tenha um crescimento saudável, a gente precisa abordar esse assunto. Quais são algumas ferramentas, quais são alguns métodos administrativos que você pode adotar para você trabalhar o crescimento da sua empresa e poder acompanhar, né? Se você está indo na direção certa, como é que você pode fazer para corrigir, como mitigar alguns riscos. A gente vai falar sobre riscos internos, externos, a gente vai falar sobre oportunidades, vamos falar sobre PDCA, enfim, tudo que você precisa saber para que a sua empresa cresça de forma saudável. Vamos falar também sobre ter versus ser empresa, né? A gente já pontuou bastante aqui, a gente vai continuar falando sobre isso, a importância de você estabelecer todos esses tópicos aqui, a gente vai no passo a passo, de forma que você tenha uma empresa e não não crie algo que é extremamente dependente de você, né? Aqui o curso, a gente já falou desde o início, é para quem quer ter uma empresa. Então, todos esses tópicos aqui, todas essas famílias de assunto envolvem desde a parte de concepção, desde a parte de marca. A gente vai falar de marca aqui no meio, vamos falar de INPE, vamos falar sobre registro, vamos falar sobre site, como angariar os clientes, como fechar, como reinvestir na empresa e como você fazer essa bola girar sem você estar ali presente 100%, todo momento, de forma que você tenha uma empresa que cresça sem depender de você, tá bom? Pode parecer um bicho de sete cabeças no primeiro momento, a gente falar de todo esse ciclo que a gente quer que aconteça na sua empresa, um ciclo virtuoso, né, de oportunidade, de crescimento, mas a gente vai ver como cada passo se encaixa e como tudo isso faz com que essa bola gire dependendo cada vez menos de você. E isso vai passar pelo coração da empresa, que a gente vai ver especificamente sobre contratação de pessoas, boas contratações, treinar, delegar, acompanhar e ter pessoas que representem a sua marca, representem a sua empresa no mercado de forma que ela possa crescer com saúde, né? Quando a gente fala crescer com saúde, a gente fala em termos financeiros, em termos de imagem da empresa, e isso tudo a gente vai conseguir com a missão, visão e valores bem estabelecidos em cada um dos funcionários. Então aqui a gente está falando um pouco de cada coisa do mapa, né? Mas aí agora a gente vai começar a ir passo a passo e ver como tudo isso faz sentido, como isso tudo se encaixa aí dentro da empresa, tá bom? Então vamos junto, vamos pegar esse mapa aqui agora e começar a ir item por item, tá? Prepara a mochila aí e vamos embora.